Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Muito boa noite para você, Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje, nós celebramos os 32 anos de história da gravadora Novo Tempo. Uma reportagem especial vai mostrar como essa trajetória, que começou lá atrás com o programa A Voz da Profecia, se expandiu e hoje conta com 74 artistas reunidos para emocionar e levar a palavra de Deus através da música. Hoje você também vai se emocionar com o testemunho da Jurema, de Gravataí. Mesmo diante de uma forte depressão e da separação, ela encontrou conforto nos ensinamentos da doutora Rosana Alves, compartilhados aqui na Novo Tempo. Veja como essa artesã talentosa transforma o trabalho com crochê e pintura em uma ferramenta de amor, doando parte do que ganha para ajudar a obra do Senhor. Do Rio Grande do Sul, vamos para o Amazonas conhecer a trajetória da Sueli. Em 2021, ela recebeu o diagnóstico de um câncer com metástase no fígado. Sentindo o peso de uma verdadeira sentença de morte, ela conta que para enfrentar a fase mais difícil do tratamento, a Novo Tempo serviu como uma providência divina, sendo a maior fonte de força e sustento. E atenção, você que é do litoral do Paraná, da região de Paranaguá, nós estaremos enviando uma equipe de reportagem nos próximos dias para a sua região e queremos contar a sua história com a Novo Tempo. Se você teve sua vida transformada, entre em contato conosco pelo WhatsApp 0 operadora 12 981740057. Esse também é o número para você enviar os seus pedidos para o nosso momento de oração de hoje. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança que começa agora. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Anjos da Esperança. É uma alegria imensa estar com você aqui no programa de hoje. Eu recebi esse convite da produção para apresentar o programa dessa semana por um motivo muito especial. Nós estamos celebrando os 32 anos da gravadora Novo Tempo e fazer parte dessa comemoração mexe muito comigo porque eu tenho a honra de ter a minha própria história cruzada com a história da gravadora Novo Tempo. Para quem não se lembra, antes de me dedicar integralmente ao ministério pastoral, e hoje eu sou pastor ali na Igreja Central de Curitiba, eu fiz parte desse ministério, desse time como cantor da gravadora. Entre os anos de 2010 e 2015, eu integrei a 27ª formação do Arautos do Rei como barítono, né? E foram anos marcantes, de muitas viagens, gravações e, acima de tudo, o privilégio de ver vidas sendo transformadas através da música que sai aqui dos nossos estúdios. Ao longo de mais de 3 décadas, a gravadora Novo Tempo tem sido esse instrumento poderoso para levar o Evangelho, através do louvor, a lugares que a palavra falada às vezes não consegue chegar. E hoje, o nosso programa é uma grande celebração a esse ministério musical. Fique com a gente, porque preparamos um programa lindo para você. E para darmos início à nossa celebração, nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial que resgata a linda história da nossa comunicação, que começou lá atrás,
na década de 1960 com as transmissões de rádio do programa A Voz da Profecia, o primeiro programa evangélico do rádio no Brasil. A partir dessa semente, a Rede Novo Tempo cresceu, se expandiu para a TV, para a internet e deu vida à nossa querida gravadora Novo Tempo, que hoje completa 32 anos de história. O pioneiro dessa jornada musical foi precisamente o quarteto Arautos do Rei, mas hoje o cenário é ainda maior. O diretor da gravadora, Isaías Bueno, destaca o compromisso de acompanhar as mudanças tecnológicas ao longo das décadas sem nunca perder a essência. Você vai descobrir como a gravadora funciona hoje nos bastidores e como esse ministério de dezenas de artistas continua alcançando corações em todas as fases da vida. Vamos assistir então juntos a reportagem especial. Em meados da década de 60, o programa Voz da Profecia invadia os lares no Brasil através da rádio. Ali era o início da Novo Tempo, que hoje está presente como TV, rádio, internet e também Gravadora Novo Tempo. A gravadora neste ano completa 32 anos de existência, 32 anos impactando vidas, marcando gerações através da música. E isso faz parte da marca da gravadora Novo Tempo, segundo Isaías Bueno, diretor da gravadora. Eu acho que a música ela tem um legado na vida de cada pessoa de uma forma especial. Porque cada um tem sua música, cada um tem aquilo que se identifica no seu estilo musical. Muitas pessoas têm aquela música que foi um ponto de mudança de vida, uma hora de aflição, um momento de dúvida da vida. Foi a letra de uma música que tocou nela e mudou a vida de muitas pessoas. Então esse legado acompanha a vida, a espiritualidade de cada indivíduo. Atualmente, a gravadora Novo Tempo conta com 74 cantores que dedicam seus talentos produzindo canções que alcançam as pessoas em diversas fases da vida. E com o passar dos anos, com as inúmeras mudanças que acontecem no mundo, a gravadora também acompanha esses avanços, mas sem perder de vista sua essência. Eu acredito que é muito importante a gente entender que as culturas mudam, mas os princípios não. E música está muito atrelado a isso. É claro que se você olha o panorama mundial da música, você vai ver estilos muito diferentes de adoração a Deus. Mas o princípio, a sinceridade, eles são únicos. Então, como gravadora, a gente precisa manter a nossa tradição, aquilo que a gente acredita do poder da mensagem da música, mas estar atento às mudanças culturais, a conversar com as novas gerações. Então esse equilíbrio sempre vai ser o grande desafio quando se fala de música, né? São inúmeros projetos produzidos, quantidade de músicas, já perdemos a conta. Mas o que conta é a mensagem transmitida. A missão da gravadora fala a mesma língua da Novo Tempo. A missão da Novo Tempo é falar de Jesus, da esperança de Jesus para todas as pessoas. A música ela tem um papel importante nisso. Você sabe que quando se fala da palavra, quando se fala de esperança, tem lugares do nosso cérebro que somente a música consegue alcançar. Então eu entendo que a música é um ministério também, uma maneira de falarmos do amor de Jesus pelas pessoas, cantando e ouvindo música, isso é muito importante, é uma via exclusiva de evangelismo. A gravadora Novo Tempo é mantida pelos recursos que as plataformas como Spotify, Deezer e YouTube Music encaminham para cá por meio da quantidade de acesso que cada uma das nossas músicas ou videoclipes são reproduzidos. Isso não apenas ajuda a manter, mas fortalece a missão da gravadora, como é a base dos contratos que a Novo Tempo tem com os mais de 70 cantores. Quero agradecer você que já nos acompanha no YouTube, acompanhando todos os nossos lançamentos, nas redes sociais. Obrigado, porque é através da sua visualização que nós continuamos crescendo. E fica o convite, se você ainda não segue as nossas páginas, começa a seguir e compartilha. Quanto mais você compartilha essa mensagem, mais pessoas terão o privilégio de ouvir a nossa boa música. Você confere as músicas da gravadora Novo Tempo na TV, rádio e nas diversas plataformas da internet. Se você é anjo, saiba que é através do seu apoio financeiro que conseguimos produzir programas que exibem as músicas da nossa gravadora. A nossa missão é uma só:
falar da esperança da volta de Jesus. A Novo Tempo só consegue fazer isso por meio das doações daqueles que chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. Se você ainda não é um Anjo da Esperança, mas quer fazer parte dessa missão, entre em contato com o nosso WhatsApp. O DDD é 12 98176 6630 e faça parte dessa família de missionários. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Que reportagem incrível, não é verdade? É inspirador olhar para trás e ver como Deus conduziu a história da nossa gravadora ao longo desses 32 anos. E como o quarteto Arautos do Rei fez parte da minha vida, eu sei muito bem o poder que uma canção tem para curar um coração partido ou de trazer um momento de esperança naquela hora mais escura, sabe, da vida. A música abre portas que estavam trancadas e olha que é um detalhe importante. A reportagem ela mostrou que financeiramente o Ministério da Gravadora Novo Tempo se sustenta de forma independente, sendo mantido integralmente pelo retorno financeiro das plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, YouTube Music. Mas sabe por que a sua doação como Anjo da Esperança continua sendo vital? É porque a gravadora é o coração musical de toda a nossa rede. É graças a esse conteúdo abençoado e aos artistas da nossa casa que nós podemos ter músicas de alta qualidade preenchendo toda a programação da rádio, da TV Novo Tempo, todos os dias. Cada clipe que você assiste aqui, cada louvor que toca no rádio durante o seu dia, nasce dessa estrutura. A música e a palavra caminhando juntas para salvar, mas também para manter a TV, a rádio no ar, a internet, levando esses louvores e essas mensagens a milhões de lares. Nós dependemos da sua fidelidade. Então ajude a Novo Tempo a continuar sendo essa voz de esperança através da imagem, do som e do louvor. Faça sua doação agora. Você pode fazer de algumas formas. Através da chave Pix, você já conhece, anjos@novotempo.com. Ou se você preferir, você pode usar o celular. Manda um olá para o nosso WhatsApp, operadora 12, 981766630. Faça sua doação e nos ajude a continuar pregando por meio da música também. E agora a gente vai conhecer mais uma história. Eu sei que você gosta de histórias, porque a música tem mesmo esse poder de marcar a nossa vida. A nossa próxima personagem sabe muito bem disso. Nós vamos conhecer agora o testemunho da Jurema, que mora em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. A ligação dela com a Novo Tempo vem desde a infância, quando ela ouvia a rádio ao lado do pai e guardava no coração o hino Breve Jesus Voltará. Os anos passaram e já na idade adulta ela reencontrou a Novo Tempo, mas dessa vez na televisão, em um momento extremamente delicado em sua vida, quando enfrentava uma depressão profunda e a dor de uma separação. Foi em uma dessas noites difíceis que ela sintonizou o canal e assistiu uma palestra da psicóloga doutora Rosana Alves. Aquela mensagem trouxe conforto, conforto que ela precisava e deu início a uma linda transformação. Mas a história dela com a Novo Tempo foi ainda mais longe e tocou diretamente o seu desejo de falar do amor de Deus para as outras pessoas. Vamos acompanhar esse testemunho emocionante e ver como a Jurema encontrou refúgio. Acompanhe comigo. Meu nome é Jurema e eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí. Já desde criança, meu pai escutava no rádio a Novo Tempo. Então eu comecei a gostar daquele hino Breve Jesus Voltará. E daí eu comecei a gostar, mas era criança ainda quando meu pai escutava. Eu era criança. Aí, mas sempre ficou aquela música Breve Jesus Voltará. Lá eu conheci. Depois de adulta, tudo, eu comecei a seguir mais assiduamente depois que eu consegui achar na TV, o TV Novo Tempo ao vivo. E daí comecei a olhar e comecei a gostar de alguns programas, assim, mais, né?
E o que me tocou mais mesmo, vou te dizer, foi uma palestra que eu estava com depressão muito forte, eu estava muito triste. Na época, meu casamento estava ruim e eu andava muito triste. E daí, eu já estava sozinha daí. Aí eu liguei a TV de noite para mim me distrair na Novo Tempo. Daí passou alguns programas e entrou o programa da doutora Rosana. E ela é psicóloga, né? Daí, quando ela disse que era psicóloga, coisa e tal, eu disse, eu vou escutar então para ver se eu consigo achar um alento para mim, porque eu chorava muito, noite e dia, noite e dia. E daí, aquela palestra dela me marcou muito. Daí, eu escutei até o fim, eu orei junto com ela, parecia assim que eu tinha ela ali dentro do meu quarto comigo. Eu já estava sozinha, sem o marido. E daí, me marcou. O programa dela foi a Gota. E daí ela ofereceu aquela revista, né? E daí eu mandei pedir a revista que ela ofereceu ali, Sentimentos. Nossa, mas foi muito bom para mim, assim, me renovou um monte. E daí então, quando ele começou a mostrar, assim, tudo que através dos Anjos da Esperança, Novo Tempo conseguia fazer, alcançar almas. E eu sempre tive desejo de ganhar almas para Jesus. Só que eu não sei pregar, eu não sei falar em público. E eu dizia, ai Deus, será que tu vai me cobrar um dia de eu não pregar a tua palavra? Mas eu não consigo, eu não sei falar assim para muita gente. E daí foi quando eu coloquei no meu coração, tá, mas então eu vou ajudar então. Eu vou me tornar o Anjo da Esperança para mim dedicar a Deus um pouquinho da minha renda para ganhar almas para Jesus. Pronto, foi assim que eu decidi. Artesanato, crochê, tricô, pintura em tecido, variedade de coisas que eu faço assim, de artesanato, né? Pintura em cerâmica, vasos de cerâmica e coisa e tal. Então tem muita variedade de artesanato que eu faço. Enquanto eu faço meus artesanatos, né? Não é sempre, claro, né? Mas eu costumo ouvir a Novo Tempo, porque daí eu deixo ela ao vivo, tá rodando tudo. E eu sou muito de leitura, por isso que me animou também mais a assistir Novo Tempo, porque sempre ofereciam revistas diferentes. E eu adorava, porque daí eu leio e faço os exercícios e aquilo é uma terapia para mim. E foi onde que eu me encontrei mesmo. E para sair porque eu tive com depressão muito forte, né? Depois de tudo isso, quando eu me vi sozinha mesmo, daí o meu refúgio foi em Deus. E em segundo lugar, Novo Tempo, que me trazia todos os caminhos. Não era só pregação, tinha os hinos, tinha as revistas. A importância é que eu me sinto mais amada. Eu me sinto mais acolhida. Que história linda da Jurema. Um abraço para você, querida. Que bonito ver como Deus ele age para alcançar as pessoas em todos os momentos e esse desejo que ela demonstra de falar de Deus do seu jeito, através dos seus dons e sendo o anjo da esperança. Aliás, eu gostaria de convidar você a participar ativamente daquilo que a Novo Tempo constrói, sendo também o anjo da esperança. Aqui está a chave Pix para que você possa acompanhar, tá bom? E fazer a sua doação. anjos@novotempo.com, ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, operadora 12 9817 6630. Agora a gente vai para o nosso intervalo, mas rapidamente eu gostaria de convidar você a permanecer conosco, porque nós teremos o nosso momento de oração. É um momento muito aguardado. Eu sei que você tem o seu pedido, você pode enviar o seu pedido, nós vamos ler alguns pedidos aqui. E se você está passando por alguma luta, precisa colocar isso nas mãos de Deus, nós estamos aqui para interceder juntamente com você, tá bom? E logo após o intervalo, você também vai conhecer a história de superação da Sueli. Em 2021, ela recebeu um diagnóstico avassalador de um câncer muito grave, que mais tarde, inclusive, evoluiu para uma metástase no fígado. Em meio a noites de muito choro e desespero, uma descoberta na sala de espera de um consultório mudou completamente sua expectativa e trouxe a força que ela precisava para enfrentar o momento mais difícil do tratamento. Você conhece essa história depois do intervalo. Não sai daí.
Em 2021, eu tive um diagnóstico de câncer, né? Foi bem difícil para mim, para a família, né? Eu tive câncer de cólon retal. E aí, quando foi no dia 17 de setembro de 2021, eu fiz minha primeira cirurgia. Só que depois, continuando o exame e pesquisando, eu descobri que eu estava com 3 nódulos no meu fígado, já era metástase. Eu comecei uma químio, fiz 3 sessões de químio. Quando virou o ano de 2022, foi marcada já a segunda cirurgia para retirar esses nódulos. E um dia eu recebi um vídeo, a minha irmã mandou para mim, do pastor Gilson Brito, Este Dia com Deus. Aí eu assisti e eu gostei. E aí eu comecei a seguir, né, ele no YouTube. E aí todo dia vinha aquele vídeo e eu ouvia aquele vídeo. E assim foi. Aí um dia eu estava numa consulta e aí os monitores de TV ficam ligados, só que eles ficam sem áudio, né? Fica só a imagem. E aí eu prestei atenção e eu vi o pastor Gilson falando. E eu fiquei olhando, aí eu procurei na tela do monitor alguma coisa que identificasse o canal. Aí eu achei o loginho, aquele logo, né, da Novo Tempo. E quando eu cheguei em casa, fui procurar, passando canal por canal, que eu não conhecia, né? Aí encontrei, que aqui na minha TV é o 401. Aí eu encontrei. E aí eu comecei a assistir a Novo Tempo, diariamente. Aí eu descobri a Voz da Profecia, que passava às quartas. Eu acho que foi, assim, coisa de Deus mesmo, sabe? Porque foi muito importante para mim. Aquilo me dava, assim, força, entendeu? Eu senti, assim, como... Eu senti que eu me aproximei de Deus através da programação, principalmente da Voz da Profecia, que eu assistia toda quarta-feira. Querendo ou não, apesar dos tratamentos que hoje existem para o câncer, mas quando você recebe um diagnóstico desse, é como se fosse uma sentença de morte, né? Então não é fácil, não é fácil. E as pessoas mesmo familiares, eles já te olham assim, dessa forma, entendeu? Como se fosse o fim para você. Eu tive noites muito difíceis, assim, de chorar muito. Mas a única, assim, força que eu encontrava, que me sustentava, era as mensagens que eu ouvia na TV Novo Tempo, principalmente do pastor Gilson. E eu me agarrei muito nisso. E hoje eu sei que isso me ajudou muito a passar pela fase mais complicada e até hoje. Obrigado, Sueli, por compartilhar a sua história conosco. Ela nos lembra de uma promessa maravilhosa que encontramos na Palavra de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 10, diz o seguinte: Não tema, pois eu sou com você. Não tenha medo, porque sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A Sueli sentiu esse peso que parecia uma sentença de morte, mas o Senhor a segurou pela sua mão direita, através de um vídeo enviado pela irmã e pelas mensagens da TV Novo Tempo na sala de espera daquele hospital. A nossa programação, gente, foi o sustento e a força que ela precisava para passar pela fase mais dolorosa do tratamento. Assim como a Novo Tempo foi uma providência divina para a Sueli naquele momento de dor, existem milhares de pessoas em leitos de hospitais, em salas de espera ou chorando em seus quartos noite adentro, precisando ouvir de Deus, sabe? Que Ele está presente, que Ele está ao lado delas. Ao se tornar um anjo da esperança, você permite que essa mão alcance e fortaleça outras vidas através da nossa programação. Por isso eu quero pedir a você, sinceramente, faça sua doação.
você pode enviar através do Pix, né? A nossa chave está aí aparecendo para você, anjos@novotempo.com, ou se preferir, mande uma mensagem através do celular para o nosso WhatsApp, operadora 12 98176 6630. Faça sua doação porque ela é fundamental para que essas mensagens alcancem as pessoas em todas as circunstâncias possíveis. E agora chegou um dos momentos mais especiais e aguardados pelo nosso público, né? É a hora de colocarmos os nossos corações diante de Deus, intercedendo por cada pedido que chegou até a nossa produção, por cada lar que precisa de paz, por cada anjo da esperança. Então, roda a vinheta. Muito bem, nós temos aqui já alguns pedidos que vão ser colocados na tela. O primeiro deles vem lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Vanilton, ele diz: boa noite, anjos. Peço oração pela minha saúde, tenho ansiedade. Orem também pela minha esposa Natalina, ela tem depressão. Por meu filho Marcos e minha filha Franciele, que ela possa voltar para Deus. Olha, Vanilton, esse é um dos pedidos que a gente gosta muito de interceder, porque a gente tem certeza de que Deus está agindo na vida da nossa família para trazer os nossos filhos de volta para o Senhor. Vamos orar por você. Rodé Boio diz o seguinte: boa noite, família Novo Tempo. Gostaria que orassem a favor da minha família, pela saúde, emprego e união. E pelo nosso país, Angola, especialmente os irmãos da província de Benguela e de Luanda. Eles estão desolados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Eu lamento saber disso, Rodé, e eu conheço Benguela, Luanda. Eu quero dizer a você que nós vamos orar também pelos nossos irmãos aí da Angola e de todos os pedidos que foram colocados pela nossa audiência. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque temos a certeza de que o Senhor olha com muito carinho para cada pedido que colocamos diante do Teu altar. Eu quero colocar, Senhor, não apenas estes pedidos lidos aqui, mas outras centenas de pedidos que chegam a nós a cada dia, a cada semana. Que o Senhor continue a se manifestar de maneira poderosa em favor dos Teus filhos. É o que pedimos por Jesus. Amém. O Anjos da Esperança está terminando aqui, mas gostaria de mais uma vez dar um abraço para toda a gravadora Novo Tempo e parabenizar a todos pelos 32 anos desse ministério tão extraordinário. E para você, o convite permanece. Continue com a gente aqui na programação da Novo Tempo e até o próximo Anjos da Esperança.